Tudo começou há 103 anos na zona rural de Montes Claros. A antiga fazenda Santa Clara faz história na pecuária de corte da região há um século. E hoje, nossa parada é aqui. A 40 minutos da cidade de Montes Claros, encontramos a Fazenda Santa Clara e seu anexo, a Fazenda Santa Isabel. Administradas pelo empresário e produtor rural João Gustavo Rebelo de Paula, elas são o cenário da Farpal Agropastoril, uma empresa dedicada às atividades de cria, recria e engorda, que coloca o norte de Minas em evidência nesse setor. Meu avô materno, Jaime Rebelo, nascido em Portugal, com 12 anos de idade ficou órfão de pai e a mãe mandou ele para o Brasil para morar com um tio, trabalhar e mandar parte do seu salário para Portugal para ajudar a criar os filhos. E ele veio, trabalhou, entrou numa empresa de armarinho, trabalhou lá vários anos, galgou vários postos e no final da carreira com 20 e tantos anos, 25, 27 anos, ele era comerciante cometa. Ele pegava um território que ia do norte do Rio de Janeiro, Espírito Santo, sul da Bahia e Minas, e ele passava percorrendo com uma tropa de mula com amostras para fazendo vendas e recebendo as compras do ciclo anterior. E nessas viagens ele ficou conhecendo o norte de Minas, gostou das terras daqui, da qualidade das terras, eram preços também atrativos, e ele juntou uma poupança, encontrou a filha de um cliente aqui de Coração de Jesus, se namorou dela e ele saiu do emprego, largou o emprego, se casou aqui em 1917 e comprou essa fazenda em 1918, o núcleo dela, Fazenda Santa Clara. E ele começou no início explorando algodão, produzindo algodão, e logo depois veio a pecuária, e ele praticamente durante todo o tempo seguinte trabalhou com pecuária. A pecuária naquela ocasião, a linha férrea vinha até Montes Claros e chegou em 1926 a Montes Claros, em 1940 chegou a Janaúba. Então era uma região de terras férteis, próprias para engorda de gado. Então ele comprava inicialmente bois gordos nas regiões mais distantes, eles vinham tangidos, vinham tocados a pé, até que já chegavam aqui magros, e aí eles eram engordados aqui e vendidos basicamente pela linha, embarcavam no trem para serem abatidos no Rio de Janeiro ou em Belo Horizonte. Então, durante muitos anos, foi assim, passou para a segunda geração, e meu avô faleceu na década de 1980 e minha mãe recebeu aqui uma parte da fazenda, e meu pai já tinha meu pai também numa história relativamente parecida com a do meu avô materno, de uma origem muito humilde, fez uma poupança trabalhando no comércio e comprou fazendas, mas quando ele foi comprar já em 1958, a fronteira agrícola do norte de Minas já estava em Jaíba, então ele comprou a Jaíba, que fica a 250 quilômetros daqui. Então, quando a minha mãe recebeu uma parte dessa fazenda Santa Clara, a gente já tinha uma produção de vacas, de cria, lá em Jaíba, então nós passamos a usar essas terras para a mesma vocação que meu avô vinha usando com elas há 100 anos, que é para recria e engorda de machos. E falar em vocação, igual você falou aí do seu avô, já são quase 100 anos nessa parte de pecuária de corte, então foi passando aí de geração em geração, já é a terceira geração. Então tem uma receita para poder preparar os herdeiros, assim, para poder seguir, né, com a lida da família na próxima geração? Eu acho que tem o entrosamento da família, tem o envolvimento desde cedo, mas acho que fala muito também o gosto, né? A vocação de cada um, a tendência de cada um. Hoje, o setor rural ele tem uma atratividade muito grande para os jovens, porque a tecnologia aplicável ao setor está muito avançada e crescendo ano a ano. Então isso atrai muito os jovens. Então quem gosta, por exemplo, só de eletrônica, ele se esbalda no setor. Você tem aplicações de drone, você tem aplicações de georreferenciamento, e no dia a dia você tem
internet, você tem análises georreferenciadas. Então, hoje, eu acho que há uma certa facilidade em atrair os jovens pela tecnologia embarcada que tem hoje em todas as áreas, inclusive na pecuária também. A pecuária de corte foi mantida durante todo esse tempo como atividade principal, mas a aplicação de novas tecnologias foram importantes para o sucesso de um negócio centenário. Mas a gente segue sempre uma máxima, que é uma pérola de sabedoria da pecuária, que para ganhar dinheiro em pecuária você tem que trabalhar com muito jeito e pouca força. Então você tem que, traduzindo, você tem que usar tecnologias que alavanquem as condições naturais, as condições da natureza, deixar a natureza trabalhar por você. Então a gente usa mais as tecnologias de pasto, de manejo de pasto, tanto de pasto de sequeiro como pasto irrigado, porque aí você deixa o pasto produzir por você e o animal fazer a colheita. Genética, melhoramento genético é uma tecnologia também que a gente vê fundamental para a atividade, porque você está criando um animal mais versátil e mais produtivo, que tanto em anos bons quanto em anos ruins ele vai produzir mais e ele não regride, a genética não regride. Então esses tipos de tecnologia é que a gente procura adotar bastante. E gestão é uma coisa muito importante também. Então, tecnologias de planejar, uma outra máxima que eu gosto muito, que meu pai dizia, que negócio, se não controlar direitinho, descontrola. Então, controles é uma coisa, e planejamento, principalmente em pecuária, é uma tecnologia fundamental. Faz toda a diferença, né? O ano era 1918. O português Jaime Rebelo deixou a vida de vendedor cometa e fez uma aposta dupla nas terras da região e também no amor. Conheceu a dona Lourinha, casou e constituiu a família, seguiu as atividades da fazenda há 103 anos atrás. A gente tem tudo isso registrado nessa carta centenária aqui, ó. Montes Claros, 24 de dezembro de 1918. Amigo senhor Manuel de Freitas, meus sinceros cumprimentos extensivos a todos os seus. Aviso-lhe que resolvi aceitar sua última proposta feita na casa do nosso amigo João de Figueiredo, sendo nas seguintes condições: 10 centos no ato de passar a escritura e 10 centos com 1 ano de prazo. A escritura será passada na minha volta do Rio, sendo esta o mais tardar até 24 de janeiro do ano vindouro. Jaime Rebelo. De lá para cá houveram algumas mudanças. O produtor rural aumentou a produtividade da pecuária e, com muito planejamento, hoje lidera 30 funcionários em 2 sedes, Montes Claros e Jaíba. Falando da pecuária, antes você tinha comentado comigo sobre o ciclo completo. Como que funciona isso? O ciclo de produção de carne bovina ou de boi gordo, ele envolve 3 atividades que são muito distintas em características ou em competências necessárias para desenvolver. Então, naturalmente, ao longo da história, essas atividades elas foram sendo especializadas, criadores foram se especializando em uma ou outra atividade pela característica da fazenda dele, pela vocação profissional dele. Então, são basicamente a cria, que é quando você cria vacas e acasala essas vacas, cruza essas vacas com touros ou insemina e produz os bezerros. Então, o produto final dessa atividade é o bezerro ou a bezerra desmamada. Então essa é a atividade de cria. Ela é muito intensa em mão de obra, ela exige uma vocação muito crítica, são animais jovens, você tem muito mais trabalhos, você insemina ou acasala vaca a vaca, tem muito mais manejos de curral, ela é muito mais exigente em anotações, vacinações, pesagem, então ela é muito trabalhosa. Mas ela, como consequência, ela não exige pastagens de alta qualidade, porque a vaca ela precisa ter pasto de qualidade num período relativamente curto do tempo. Então são atividades que são normalmente concentradas em regiões de terras menos férteis e mais baratas, porque a atividade é um pouco mais barata. A segunda etapa é a recria, que pega o animal desmamado, macho ou fêmea, e leva ele até a fase de puberdade ou adulta. Normalmente dura 1 ano ou um pouco menos hoje em dia. E essa você tem muito pouco intensivo em mão de obra,
Você pode ter um único funcionário para 500 vacas, 500 animais, né? Machos de 500, 800. E você pode manejar eles em grandes lotes, então você não tem tanto problema em ter cercas, divisões de cerca, etc. Então é aquela que é mais rústica, atividade mais rústica. E a terceira e última é a engorda, que você precisa colocar não só volume de carne, mas também cobertura de gordura na carne, que é uma exigência não só do consumidor, mas também da indústria, porque existe no processo de industrialização do frigorífico, há uma exigência sanitária de que a carcaça seja resfriada e permaneça de 24 a 48 horas numa câmara fria, abaixo de zero. Então, se a carcaça não tiver essa cobertura de gordura, ela vai escurecer e vai alterar o pH. Então, o frigorífico ele é uma exigência do frigorífico. Então, para conseguir colocar isso, tem que ser ou pastos de muito boa qualidade, que vem de terras de qualidade, ou então com uma suplementação alimentar. E na sua opinião de produtor rural, se o proprietário resolve investir no ciclo completo aqui no norte de Minas, a rentabilidade pode ser maior? Sim, pode ser maior. Tem um consultor, Antônio Schacker, da Integra Consultoria, que faz um benchmark já há vários anos no Brasil inteiro. Então ele fez uma estratificação das diversas etapas e qual teria melhor lucratividade, e o ciclo completo ele ficou com a segunda melhor lucratividade, ele não ficou com a melhor porque, como eu falei no início, cada etapa exige uma competência diferente. Então é difícil você achar num único produtor ou numa única fazenda todas as competências. Ou seja, normalmente um bom terminador não é um bom criador e vice-versa. Então por isso que você tem, você tem muita complexidade. Quando você faz o ciclo completo numa fazenda não muito grande ou numa única fazenda, com a mesma equipe, etc., você não tem muita especialização e se perde um pouco. No nosso caso, como a gente tem propriedades em locais diferentes, com características diferentes, a gente fez um núcleo de cria e um núcleo de recria, a gente tem equipes especializadas, gerentes especializados, então a gente tem conseguido um resultado maior. Mas a grande diferença entre o ciclo completo e a recria engorda, que é outra bastante comum no norte de Minas, é o risco. A pecuária tem um ciclo econômico, onde os preços sobem e descem numa frequência de aproximadamente de 5 a 7, 8 anos. E quando você faz a recria engorda, você tem que comprar o animal. E mais ou menos 80% do custo é essa compra desse animal. Então, quando chega esses ciclos de custo muito alto, como agora nós estamos vivendo um ciclo de alta, a margem fica muito apertada ou até negativa. Então, se você tem um negócio pequeno, o produtor pode simplesmente deixar a fazenda dele vazia por 1 ou 2 anos, ou ele pode amargar um pequeno prejuízo se ele tem uma segunda atividade para recuperar nos anos seguintes. Mas se você tem um empreendimento um pouco maior, aí o risco é muito grande, essas não são opções. Então o ciclo completo te garante que o seu custo de produção ele não vai oscilar tanto junto com o ciclo pecuário. Então, para um empreendimento de um porte médio a grande, o ciclo, sem dúvida nenhuma, é o de menos risco, é o mais seguro do ponto de vista financeiro e econômico e pode ser rentável, principalmente se você especializar as equipes. Em uma região de seca, como o norte de Minas, dividido pelos ecossistemas do Cerrado e da Caatinga, é complicado ter lucro sem estratégias. Diziam que o cerrado só servia para fazer distância, mas a tecnologia o transformou no maior celeiro do Brasil. E aqui na divisão do Cerrado com a Caatinga, um grande exemplo é o produtor rural João Gustavo Rebelo de Paula, que hoje administra 4.000 cabeças de gado em ciclo completo. Há mais de 30 anos, a fazenda adota ações para contornar a situação com pastejo rotacionado e confinamento estratégico. Isso dá a ela competência para enfrentar anos críticos. A pecuária bovina pode ter menor risco se comparada a outras atividades, mas nem por isso quer dizer que sempre serão ganhos. Eu acho que passa por muito trabalho, né? O único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Então é uma atividade que exige planejamento e muito controle, e medir as coisas, verificar o que dá mais certo. E trabalho, consistência, gestão e usar as tecnologias que efetivamente funcionam
fazer conta. Eu acho que essa é a principal indicação, tem que fazer conta.